Saudações, alunos da terceira série! Estamos começando mais uma aula de História em que a gente dá continuidade à questão da crise econômica de 1929. No caso, na aula de hoje, nós estaremos analisando os impactos que essa crise teve mundo afora, porque não foi uma crise que afetou só os Estados Unidos, ela foi uma crise grave que afetou grande parte dos países que tinham relações comerciais com os Estados Unidos e também as possíveis soluções para uma crise econômica tão violenta. Então, qual é o objetivo de hoje? É compreender os efeitos da crise para os Estados Unidos e para o mundo. E compreender o New Deal. O que é isso? Um novo acordo. É o plano de recuperação econômica que vai ser aplicado nos Estados Unidos. Hoje a gente vai ver como que eles tentaram fazer a solução para a crise econômica mais grave já vista até então. Mas antes, você sabe dizer como estava a economia americana após a Primeira Guerra Mundial? E você lembra quais motivos que levaram a economia americana a entrar em crise em 1929? Vamos respondendo aqui que após a Primeira Guerra Mundial, a economia americana se encontrava em grande crescimento devido ao aumento da importação industrial e agrícola pela Europa. A Europa, vitimada pela Primeira Guerra Mundial, teve seu parque industrial e suas plantações bombardeadas, quebradas. Então a economia europeia não estava em bom grau depois da Primeira Guerra Mundial. Já os Estados Unidos, ele não teve uma batalha, um bombardeio em seu território. Seu parque industrial estava intacto, suas terras estavam intactas. E a melhor coisa de tudo, a Europa estava precisando comprar produtos industriais, porque ela ainda não estava conseguindo produzir, e precisava comprar produtos agrícolas, que ela ainda não estava conseguindo produzir. Mas ela vai lentamente recuperando sua economia. Com o fim da guerra, a Europa se recuperou. Porém, só que os americanos acharam que ia continuar aquele ritmo de produção, de compra, de consumo dos europeus dos produtos americanos. E eles não diminuíram a produção. Então, a economia americana continuava aumentando sua produção, o que gerou uma crise de superprodução. Você tinha muitos produtos e não tinha comprador. Não tinha ninguém para comprar esses produtos. Vamos lembrar aqui, gente, que no ano de 2020... para amenizar uma possível crise econômica em meio à pandemia, o governo brasileiro tomou uma medida. Ele anunciou o auxílio emergencial. Qual que era o objetivo desse auxílio emergencial? Ele tinha dois objetivos básicos. O primeiro, garantir a alimentação e o básico para aquela população que eventualmente ficasse desempregada. Mas o segundo objetivo talvez seja o mais importante, manter o consumo dessa população, que essa população continuasse consumindo mesmo estando desempregada. Porque se uma pessoa não consome, isso pode ser um problema daí para a produção, que a produção não vai ter venda, a fábrica não vai vender. Então, você tentar manter essa relação entre consumo e produção é algo muito essencial para um regime capitalista. Você já pensou como a transferência de renda pode ajudar a desenvolver uma economia? E vou lembrar vocês uma coisa, o Brasil não foi o único país que tomou essa medida. A Inglaterra tomou essa medida, os Estados Unidos tomou essa medida, a França tomou essa medida. Todo mundo se preparando para manter o consumo e o bem-estar das pessoas e amenizar os problemas da economia. O sistema econômico capitalista é fundado na geração de riqueza, pelo trabalho e pelo consumo de bens. Assim, estudar as soluções aplicadas pelos Estados Unidos na crise de 1929 auxilia na compreensão da busca por medidas que amenizem os prejuízos futuros. Olhar para o passado para a gente tentar aprender quais soluções deram certo, quais não deram certo. E assim a gente conseguir se prevenir caso aconteça alguma coisa parecida no futuro. Então a gente já tem o aprendizado do que deu certo, o que não deu certo, para a gente conseguir soluções mais criativas e mais eficazes. Então vamos lembrar que em 1920 a economia americana estava plena. Foi o que eles chamaram de os loucos anos 20, em que os americanos compravam ação, vendiam ação, compravam carro, hipotecavam a casa, compravam trator. Só que daí com a crise de 29, a década de 1930 vai ser chamada de a Grande Depressão. Depois da euforia, vem a depressão. Tá? Isso aí gerou um clima de pessimismo em todos os setores da sociedade. Na agricultura, na cidade, o empregado, o patrão, o acionista de empresas, todos eles começaram a ficar com medo do que podia acontecer depois. E nos Estados Unidos, os mais pobres foram os que mais foram atingidos pela crise, porque eles perderam seus empregos e não tinham seus direitos trabalhistas.
Com a profunda recessão, os Estados Unidos suspenderam importações e cortaram crédito aos demais países. Então, o que eles fizeram? Eles pararam de comprar produtos que eles importavam de outros países do mundo. Eles não vão gastar mais dinheiro com coisas superficiais, coisas supérfluas, e eles não vão mais emprestar dinheiro para os outros países. E vão cobrar as dívidas dos países que estavam endividados com eles. Com isso, o que os Estados Unidos conseguem fazer? Ele exporta a crise para o resto do mundo. A crise de 29 teve seus efeitos sentidos em todos os países que faziam aí relação econômica com os Estados Unidos ou tinham um empréstimo com os Estados Unidos. No caso, por exemplo, o Brasil, grande parte da nossa exportação era de café para os Estados Unidos. Os Estados Unidos parou de comprar café brasileiro. E o que aconteceu? Você vai ter a queda do preço do café em 75%. Isso gera uma grande crise na agricultura do café no Brasil. E também em outros países. Você vai ter queda do preço da carne na Argentina, porque os Estados Unidos não estavam mais comprando carne. Você vai ter queda do preço da lã na Austrália, queda do preço da borracha no Oceano Pacífico, queda do preço do cacau, queda do preço do algodão. Isso aí, por os Estados Unidos não estar mais comprando, todos esses mercados vão entrando em crise, vão entrando com problema. Então, praticamente toda a Europa Ocidental e a América Latina foram atingidas por essa crise. Como os Estados Unidos era a alavanca do comércio mundial, a crise logo se irradiou, se espalhou para todo o mundo. Tá? O melhor padrão de vida do mundo. Não há jeito melhor do que o jeito americano. Aquela velha propaganda do American Way of Life. E essa aqui é uma foto extremamente simbólica sobre isso. Que você tem a propaganda de que o padrão americano de consumo é o melhor do mundo, que as pessoas mais têm coisas em casa, mais têm a capacidade de consumir, tá? E você tem uma fila para distribuição de sopa para os desempregados durante a crise. Então, o pessoal aí está indo pegar caridade, eles estão desempregados, eles não têm emprego. Tá? Essa foto foi tirada no Kentucky em 1937. Vamos para a nossa primeira atividade, então, da aula de hoje. Os Estados Unidos reduziram tanto as exportações quanto as importações, em cerca de 70%. Com isso, o Brasil, que na época era um grande exportador de café, mais de 60% do que a gente exportava era café, e tinha nos Estados Unidos o seu maior comprador, foi duramente atingido pela crise. Então, duas perguntinhas para a gente. A, por que a crise atingiu o Brasil com tanta intensidade? E B, quais foram os efeitos da crise para o Brasil? Vocês têm um tempinho para pensar e a gente já retorna. E aí, estudantes? Conseguiram reler o texto, pensar numa resposta? Vamos lembrar, a pergunta era,
por que a crise atingiu o Brasil com tanta intensidade e também quais foram os efeitos dessa crise no Brasil. Então, minha sugestão de resposta para vocês é para a letra A, porque a economia brasileira dependia em boa parte das exportações de café para os Estados Unidos, que, estando em crise, reduziram a compra, a importação desse produto. Como eles tinham pouco dinheiro, eles vão gastar só no essencial. E o café para eles, então, eles não vão comprar mais tanto café. E na letra B, sem comprador, os estoques de café aumentaram. E vamos lembrar Adam Smith novamente, liberalismo clássico, lei da oferta e da procura. Se você tem muito de um produto no mercado, qual é a tendência do preço? É diminuir. Agora a gente tem estoques gigantescos de café que não foram vendidos. Adivinha o que aconteceu com o preço do café? Caiu. Então, sem comprador, os estoques de café aumentaram. E os preços desse produto caíram, o que arruinou muitos cafeicultores no Brasil, gerando desemprego e carestia. Sim, nós também fomos duramente atingidos por essa crise que teve início nos Estados Unidos. Tá? Para tentar resolver esse problema, você vai ter um grande embate nos Estados Unidos entre o presidente na época da crise, que era o Hoover, do Partido Republicano, e esse carinha aqui, que é o Franklin Roosevelt, que era do Partido Democrata. O Hoover, ele vai defender a mão invisível do mercado. E ele vai dizer que é só esperar que a crise saia. Ele vai ser o liberalismo clássico. É só esperar que a mão invisível do mercado vai ajeitar, que não tem nada que o governo possa fazer para resolver isso. Já o Roosevelt, ele vai vir com um programa, dizendo que ele vai intervir na economia para recuperar ela, para salvar a economia. Esse programa dele vai ser um novo acordo. E ele acaba ganhando as eleições de 1932. Tá? Então, ele reconhecia a necessidade da intervenção do governo na economia para tentar, pelo menos, amenizar os problemas que ela causava. E ele vai fazer através do New Deal, através do novo acordo econômico. A principal medida dele, qual que era? Era criar empregos. Ele ia salvar a economia dando emprego para os trabalhadores, para os cidadãos. Para quê? Para os cidadãos voltarem a poder consumir. Porque daí, se eles consumissem, voltava a ter produção, voltava a ter necessidade de produzir. Então, ele vai pegar, através do emprego do trabalhador, como essência para corrigir a crise. E com a volta do consumo, as fábricas voltariam a produzir, gerando o quê? Gerando mais emprego, que ia permitir mais consumo, que vai gerar mais emprego, e assim como num ciclo. Tá? Então, o que ele vai fazer? Jovens vão ser convocados para fazer trabalhos de reflorestamento no campo. O governo vai pagar para eles fazerem esse serviço. Ele vai contratar empresas para construção e conservação de várias obras públicas, construção de estradas, de pontes, de praças, de prédios públicos, presídios e outras funções do governo. Então, o governo gastando dinheiro para quê? Para dar emprego para os trabalhadores, para gerar consumo novamente. E a criação de bancos de investimento, para oferecer empréstimos para manter a produção agrícola e industrial. Ele mesmo vai emprestar também para as empresas dinheiro com juros reduzidos, para que fosse mantido. Só que as empresas teriam que seguir certas regras do governo para terem acesso a esses empréstimos. Tá? Então, vamos para mais uma atividade da nossa aula de hoje. Este país não poderá continuar existindo como uma democracia se tiver 10 ou 12 milhões de desempregados. Temos de encontrar um modo de viver nos Estados Unidos em que cada pessoa participe da renda nacional, de tal forma que a pobreza seja abolida. Após a leitura do texto acima, quais conclusões podemos chegar sobre a relação entre democracia e a pobreza? Vocês têm um tempinho aí para interpretar, pensar, e eu já retorno.
Então, alunos, responderam? Após a leitura do texto, quais conclusões podemos chegar sobre a relação entre a democracia e a pobreza? A minha sugestão de resposta para vocês. O texto demonstra que a pobreza nos Estados Unidos, devido à crise de 1929, era uma ameaça à manutenção do próprio sistema de governo democrático americano, sendo necessário garantir renda para garantir democracia. Como que o cidadão vai discutir a política, vai discutir eleições, se ele não tem onde morar, se ele não tem comida no prato dele? Isso enfraqueceria a democracia. Então, a riqueza do cidadão e do consumo seria necessário para o próprio fortalecimento da democracia americana. Tá? E o que mais que o New Deal vai fazer? Ele vai garantir para o trabalhador americano uma coisa que não existia nos Estados Unidos ainda. Leis de seguridade social. Como assim? Política de proteção aos trabalhadores, criando o salário mínimo, criando o salário-desemprego, seguro-desemprego, criando uma jornada de trabalho semanal de, no máximo, 40 horas por dia, porque assim você obrigava as empresas a contratar mais trabalhadores, se você diminuísse a jornada de trabalho. Se um trabalhador ficasse desempregado, ele ainda ia poder consumir até ter um outro emprego, através do salário-desemprego. Isso iria gerar, não ia interromper o consumo dele. E um salário mínimo para garantir um consumo mínimo, que também era necessário para as empresas, que esse trabalhador não trabalhasse só pela sobrevivência, só comendo, só para alimentação e moradia, mas que ele também adquirisse produtos. Vamos lembrar, os Estados Unidos é uma sociedade de consumo, de consumidores. Também vai estabelecer vários órgãos públicos para estabelecer limites de preços da mercadoria. Nem limites muito baixos, nem limites muito altos. E vai regulamentar a competição entre as empresas, para assim dar segurança jurídica para as empresas que vão competir no mercado. E também ele vai dar subsídios, isso é uma ajuda em dinheiro. Ele vai ajudar a pagar para que agricultores produzissem menos alimento. Por quê? Porque já tinha muito. Você tinha a crise de superprodução. Então, esse agricultor ele precisava continuar trabalhando para pagar suas contas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pagar para esses agricultores plantarem um pouco menos, até que a gente consiga consumir o estoque que nós já temos. Mas vai haver várias críticas a esse sistema. O sistema funcionou, o New Deal funcionou, ele teve um relativo sucesso. Serviu principalmente para trazer de volta o otimismo dos americanos, maior otimismo. Mas ele também teve custos isso aqui. Olha o quanto que o Roosevelt não gastou para fazer todos esses projetos. E para fazer isso, o que ele teve que fazer? Houve um grande aumento dos impostos nos Estados Unidos, para ele poder fazer isso aí. E isso é uma das críticas que a gente faz ao New Deal. Mesmo assim, o governo ele gastava mais do que arrecadava. Para fazer todas essas medidas, o governo estava se endividando agora. Era o governo que estava virando devedor. E você vai ter um grande desequilíbrio das contas públicas, inclusive por causa do inchaço de funcionalismo público. Então, você começa a ter muitos funcionários trabalhando para o Estado, trabalhando para o governo, e isso custa do governo, custa do Estado. E a emissão de dinheiro por parte do governo, que eles imprimiram mais notas, que gerou uma desvalorização do dólar. Então, essas são as consequências negativas que houve nesse intenso projeto chamado New Deal. Vamos para a nossa última atividade da aula de hoje. Assim que assumiu a presidência, no início de 1933, substituindo o governo do liberal Herbert Hoover, Franklin Roosevelt colocou em ação um plano para reorganizar a produção e alavancar a economia, que ficou conhecido como New Deal. Por que o New Deal estabeleceu uma mudança na forma de o governo lidar com a economia? E, mais uma pergunta, por que a principal meta do New Deal era combater o desemprego? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, conseguiram responder? Vamos lembrar as perguntas. Por que o New Deal estabelecia uma mudança na forma do governo lidar com a economia? E por que a principal meta do New Deal era combater o desemprego? Então eu respondo para vocês. Na primeira pergunta, o governo dos Estados Unidos passou a intervir na economia. Não era mais aquele liberalismo clássico da mão invisível do mercado. Então, aí você vai ter a intervenção do governo americano para tentar resolver essa crise. E na segunda questão, com salários, com dinheiro, os trabalhadores poderiam voltar a comprar produtos, reativando a economia, voltando a ser consumidores. Tá? E a fábrica, então, voltaria a ter que produzir, porque como você tinha consumo de volta, vai haver necessidade de fazer a produção também de volta. Certo? Então, retomada da nossa aula. Os impactos da crise de 29 atingindo principalmente os Estados Unidos, mas também a maior parte dos países que mantinham relações comerciais com ele. Lembre-se, a crise acabou sendo exportada. E o New Deal, o Programa de Recuperação Econômica dos Estados Unidos, com a interferência do governo na economia. Então, agradeço a todos. Até a próxima.